Ontem mesmo eu estava lendo um artigo em que um sujeito dizia o seguinte: a democracia ou é integral ou é uma farsa. Não pode haver meia democracia, não pode haver gradação de democracia. Né? A democracia tem que ser absoluta, integral, pura. Né? Eu digo, bom, como nós definiríamos a democracia pura? O que é uma democracia integral? Para você saber o que é uma democracia integral, você precisaria primeiro saber o que é a democracia. Tá certo? Para uma coisa poder ser integral ou parcial, ela tem que ser algo. Tá certo? Então, o integral introduz aí um elemento quantitativo. Quer dizer, antes de você poder quantificar a noção, você tem que ter uma definição clara dela. Então, e não só uma definição verbal, mas uma definição enunciada em termos tais que lhe permita reconhecer o objeto quando ele se apresenta a você. E note que reconhecer uma democracia é um pouco mais difícil do que você reconhecer uma vaca, um elefante, uma caixa de fósforo, assim por diante. Tá certo? Então você teria que ter não só a definição verbal, mas os critérios de reconhecimento da coisa. Então, isso quer dizer que quando você usa a palavra democracia, algumas pessoas estão usando essa palavra no sentido cheio, quer dizer, aquilo está preenchido de significados e de referências ao mundo real, à experiência histórica, etc, etc. E outras usam aquilo como se fosse, vamos dizer, um fetiche platônico. É isso? Você pode ter certeza que 99,99999% dos adeptos da democracia estão cultuando um fetiche platônico, ou seja, não tem a menor ideia do que é democracia. Por quê? Porque jamais tentaram quebrar a palavra para ver qual é o conteúdo fático, qual é a referência que aquilo tem à experiência real. Como é que nós sabemos se a pessoa está usando a palavra com um fetiche platônico ou com um sentido? Você tem que, vamos dizer, pegar o contexto no qual o sujeito está usando, quer dizer, o modo como ele está usando, e ver se aquela palavra, tal como ele a usa, pode ser traduzida em termos fáticos ou não. Quando o sujeito diz democracia integral, ele já está dizendo que ele não sabe do que está falando, porque essa expressão democracia integral não pode ser traduzida em elementos de experiência correspondente, e não pode ser sequer definida logicamente. Por quê? Porque a ideia de democracia, tal como se desenvolveu ao longo dos 3 ou 4 últimos séculos, tá certo? Com todos esses, vamos dizer, a fileira dos teóricos da democracia, que começa com John Locke, chega até o John Rawls atualmente. Se você pegar tudo que esses camaradas escreveram sobre democracia, você vai ver que todos eles se referem a ela como uma espécie de equilíbrio de poderes, o que supõe que esses poderes existem e que em si mesmos eles não são democráticos. Isso é absolutamente fundamental. Então, se existe, por exemplo, na composição do Estado, na estrutura do Estado, você tem um poder executivo, um poder judiciário e um poder legislativo, é o equilíbrio entre eles que forma a democracia. Nenhum deles isoladamente pode ser considerado democrático. Se você retirar os outros dois, o poder que sobra se exerce discricionariamente. Por exemplo, se você não tem um poder legislativo, então não existem leis. Então o juiz, na hora que ele vai dar a sentença, ele inventa a lei. Quer dizer, ele não está limitado por um poder legislativo. Tá certo? Do mesmo modo, o poder legislativo, ele está limitado pela existência do poder judiciário, poder de tribunais, etc, etc. Quer dizer que o legislativo não pode interferir na liberdade de julgamento dos juízes. Tá certo? Isso quer dizer que se você fizer abstração do poder judiciário, o legislativo automaticamente se torna antidemocrático. Lógico que eu estou usando aqui apenas os 3 poderes nominalmente consignados nas constituições, mas existem outros poderes sociais que não são consignados. A cultura, a igreja, os grupos de pressão, as grandes fortunas, os sindicatos, etc. Tudo isso faz parte, vamos dizer, do jogo democrático. E o que caracteriza a democracia é a busca de um equilíbrio entre esses vários poderes, a busca de uma compensação de modo que nenhum poder coma os outros. Isso quer dizer que
A democracia é baseada numa ideia de proporcionalidade. Tá certo? Ora, pode haver uma proporcionalidade integral. Você vê que a própria expressão, até logicamente, é impossível de definir. Entendeu? Então, primeiro, proporcionalidade integral não quer dizer nada. Proporcionalidade integral só 1 sobre 1 igual a 1 sobre 1. Então, mas isso não é proporcionalidade, isso é igualdade. Quer dizer, eliminaríamos a noção de proporcionalidade e colocaríamos a igualdade. Mas isso é a definição do totalitarismo. No totalitarismo não há compensação mútua entre os vários poderes. Por quê? Porque só tem um poder. E os outros não têm poder. Então, se você abolir a diferença entre os vários termos da equação, não há mais equação, há apenas uma unidade. Tá certo? Então, o conceito de democracia integral expressa apenas um flatus vocis, uma coisa que não quer dizer nada, que não corresponde a nada, nem no plano dos fatos, e nem mesmo no plano conceitual lógico. E, no entanto, aparece um sujeito que ele diz que ele acredita em democracia integral. Quer dizer, ele acredita, ele ama, né, ele tem sentimentos com relação àquilo, e ele julga as situações, né, com base nesse conceito de democracia, nessa palavra democracia integral. Isso aí é o que o Wegener chamava fundamentalismo. Quer dizer, pegou um fetiche verbal que não quer dizer absolutamente nada, nem na esfera fática e nem sequer na pura esfera lógica, e você toma posição com relação àquilo, usa aquilo como critério para julgar situações, etc. Isso é fundamentalismo. Com essa breve explicação do conceito wegeneriano do fundamentalismo, acho que vocês entenderam que vocês estão rodeados de fundamentalistas por todos os lados. Não é isso? O fundamentalista é o sujeito que acredita numa frase independentemente do que ela quer dizer. É a frase em si.